De volta para você o Jornal Jovem Pan, trazendo para você os principais destaques deste sábado. E deputados querem instaurar uma CPI na Câmara para investigar suspeitas de irregularidades em inserções de propagandas eleitorais. Sobre isso a gente conversa agora com o deputado federal Coronel Tadeu, que já está com a gente. Boa noite, deputado. Boa noite, Vitor. Não sei se a Fabiana está aí também no estúdio. Boa noite, Fabiana, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Fabi vai participar da conversa também. Obrigado, em primeiro lugar, pela presença. Deputado, e sobre a CPI, como é que ficou a Fabi aqui na tela com a gente? Pronto. Muito boa noite, deputado. Boa noite. Como é que ficaram as negociações, deputado, em torno da CPI, especialmente depois da decisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que barrou qualquer investigação do tipo no tribunal? Diante disso, ganhou força a ideia da CPI? Já que a Justiça Eleitoral não vai investigar, é preciso que o Congresso atue, deputado? Sim, estamos coletando assinaturas, Vitor. São 171 assinaturas de parlamentares. Se a gente resolver também coletar dos senadores, ela vira uma CPI mista, né? Uma comissão mista parlamentar de inquérito. E depois, obviamente, nós vamos falar com os presidentes da Casa, né? Do Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e depois o Rodrigo Pacheco, do Senado, para que a CPI possa fazer valer. Há fortes indícios de que alguma coisa de errado aconteceu, não sei se durante toda a eleição ou somente nesse segundo turno. E a CPI está aí para isso, já que ninguém tomou providência em investigar, pelo menos o caso, foi uma decisão sumária do ministro Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para que a equipe do candidato presidente Bolsonaro apresentasse provas, as provas foram apresentadas, e elas simplesmente foram desconsideradas, foram consideradas provas banais e que o objetivo era apenas tumultuar o ambiente eleitoral. Então, agora os deputados têm mais do que a obrigação de tomar essa providência, porque isso afeta não um candidato ou outro, isso afeta a democracia. Fabi. Perfeito. Aproveitando, deputado, o que eu gostaria até de trazer à luz, conhecimento para as pessoas, embora as pessoas já estão acostumadas, mas a CPI, ela também tem o poder aí de investigar, depois ela elabora ali um relatório, esse relatório é emitido para as autoridades competentes, então Polícia Federal e Justiça, e isso é desenrolado. Como a gente vê, né, eu li as petições, li também o estudo apresentado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que usou ali um funcionário, e eu vi esse estudo, mas o fato é que mesmo em um estudo do Alexandre de Moraes e o estudo apresentado por ele, e o estudo que a campanha do presidente Bolsonaro apresentou, existe diferenças, tá? Mesmo que isso já está consumado em ambas as partes, assumiram essa diferença. E, ao meu ver, basta uma inserção a menos que já seria ilegítima, porque democracia presume isonomia. Então, e vejo bastante movimentação no Senado. É possível que isso se transforme, então, em CPMI, quando se junta as duas casas para investigar esse assunto? Sim, é possível, sim. Você tanto pode coletar assinaturas da Câmara de Deputados, na Câmara dos Deputados, obviamente, né, e de senadores, e aí isso pode redundar numa comissão mista, numa CMPI, né, que foi... nós tivemos a da fake news, se eu não me engano, foi a única que teve de 2019 para cá. Nós tivemos uma comissão mista tratando das fake news. Então, envolviam deputados e senadores. Eu lembro que o presidente era até um senador da Bahia, Ângelo Coronel, e o relator era, obviamente, um deputado, porque há esse equilíbrio, né? Quem preside, se for o Senado, quem relata é a Câmara, ou vice-versa. Então, é possível que isso caminhe. Eu acredito que não só a legislatura que está se encerrando, como a legislatura que vai iniciar os trabalhos no dia 1º de fevereiro de 2023, eles têm mais do que obrigação de averiguar isso. Eu não acredito que haja notícias falsas no meio de tanto relatório que foi apresentado pela uma empresa de checagem de audiência, de auditoria de mídia, que foi colocado, inclusive disponibilizado nas redes sociais, um descompasso muito grande. Eu mesmo cheguei a verificar uma rádio da Bahia, não lembro exatamente o nome aqui agora, mas eu fui ver, davam praticamente a cada 3 inserções do Lula, era feita uma inserção do presidente Bolsonaro. Então não é o caso de se falar até que o PL, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, tenha falhado no envio. Isso também pode ter acontecido,
E isso precisa ser verificado. Mas no momento em que você tem uma proporção de 3-1, é sinal de que aquela rádio, ela recebeu o material do programa de governo do presidente Bolsonaro. Então, por que nessa conta que eu fiz, a cada 3 inserções do Lula, havia apenas uma do presidente? Voltou agora. Aí está o descompasso dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral em não querer avaliar com mais critério as investigações que foram feitas. Deputado, agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a eleição em si, que vai acontecer amanhã, a gente sabe que São Paulo é o principal colégio eleitoral do país e o presidente Bolsonaro já tinha conseguido a vitória aqui no primeiro turno e agora, no segundo, a aposta da campanha era que ele ampliasse a vantagem aqui em São Paulo para tentar conseguir superar Lula nesse segundo turno. O senhor acha que isso vai ser alcançado? Como é que foi essa estratégia da campanha? O que é que foi feito aqui em São Paulo para tentar ampliar essa virada e ampliar essa vantagem que o presidente já teve no primeiro turno para conseguir a virada? E qual a participação da campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas? As duas coisas correm juntas à medida que as pesquisas, até essas que foram divulgadas agora na véspera, nesse sábado, indicam uma vitória de Tarcísio aqui em São Paulo. É de se imaginar que o presidente Bolsonaro também vai ter um bom desempenho por aqui amanhã, deputado? Sim, Vitor. Eu acredito, não quero cantar vitória, obviamente, mas a campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas está muito bem encaminhada, ele apresenta bons números no caso de pesquisas, né? E a gente sabe muito bem que o interior de São Paulo ele é extremamente conservador. Então, eu acredito que o deputado da esquerda, o candidato da esquerda, ele vai ter uma votação, sim, mas em São Paulo e na Grande São Paulo, nos 600 municípios aproximadamente que compõem o interior do estado de São Paulo, pelo fato de serem muito conservadores, eles devem proporcionar poucos votos ao candidato da esquerda, o que deixa a gente um pouco tranquilo em relação à campanha do Tarcísio. Mas claro que voto a gente pede o tempo todo e faz campanha o tempo todo. Eu mesmo acabei de chegar de uma carreata de uma cidade do interior. Em relação ao presidente Bolsonaro, ele teve aproximadamente 1 milhão e poucos mil votos de diferença para o candidato da esquerda aqui no estado de São Paulo. O meu sentimento nesse momento é que o presidente Bolsonaro vai ampliar para mais de 4 milhões essa diferença, podendo chegar a 5, a 6, provavelmente, o que vai fazer com que ele cresça 4 milhões aproximadamente só no estado de São Paulo. Aí eu observo o estado de Minas, que também está fazendo uma virada de jogo e também deve dar uma boa votação ao presidente. E o restante do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, que são estados onde o presidente Bolsonaro ganhou, também haverá uma boa ampliação dessa vantagem de votos. E aí fica, então, a gente olhando para o nosso mapa do Brasil, o Norte e o Nordeste. Ao que parece, o estado de Amazonas também já promoveu uma virada, segundo a última pesquisa. Bolsonaro está na frente. E no Nordeste, eu acredito muito que a diferença vai ser diminuída. E isso praticamente é o que dará a vitória ao presidente Bolsonaro amanhã. Não acredito numa ampla vitória, acredito numa vitória apertada. Quem sabe aí na casa dos 5, 6, 7 milhões de diferença, o que é muito pouco para o cenário nacional, num ambiente de 156 milhões de votos. Mas é importante. Eu acredito muito que o presidente Bolsonaro sairá vitorioso amanhã, no dia 30. Fabi. Deputado, também aproveitando outro tema que sempre a gente fica preocupado em relação às abstenções. O senhor avalia que as abstenções serão diminuídas? Porque tradicionalmente a gente sabe que o segundo turno acaba sendo maior esse número. Será que a campanha do presidente Bolsonaro especificamente vai conseguir reverter esses números para favorecê-lo? Como o senhor enxerga isso? Fabiana, historicamente, pelo menos eu posso falar de 94 para cá, as abstenções, com exceção de uma eleição, ela sempre foi em torno de 20%. Então é um trabalho muito difícil de fazer. Eu fui pesquisar em 89, a abstenção de 89 foi de 11%, e a abstenção de 1994 foi de 17%. Depois, praticamente, ela cravou em 20%.
A abstenção é muito difícil, porque as pessoas não vão votar por diversos motivos. Por exemplo, estão hospitalizadas, estão viajando, estão trabalhando. Então, o esforço que toda a campanha do presidente Bolsonaro tem feito é fazer com que algumas categorias que sabidamente os seus profissionais estavam de serviço, é fazer com que esses profissionais tenham a oportunidade de votar. E eu falo como um policial, por exemplo, na escola em que eu fui votar aqui na cidade de São Paulo, os 2 policiais não puderam votar. Um era de uma cidade, outro era de outra, estavam escalados. Então, obviamente, eu fiz, né, vários pedidos para várias pessoas para que se esforçassem e fossem votar. Peçam para mudar a escala, peça para ter um meio expediente, porque é tudo escala extra, isso os policiais. Aí nós temos policiais militares, civis, guardas municipais, policiais penais, os agentes socioeducativos. Então, é um grupo muito grande da segurança pública que no Brasil inteiro acabou deixando de votar. E aí você soma caminhoneiros, enfermeiros, médicos e um grande leque de atividades profissionais que estão de serviço, motoristas de ônibus. Então, tudo isso é muito importante. O que nós fizemos foi trabalhar em cima de todas as categorias que nós soubemos que tiveram essa dificuldade de votar, para que as pessoas se esforçassem, né? Os patrões e o próprio funcionário, o próprio trabalhador, para que ele fosse votar. E eu acredito que se a gente conseguir reduzir essa abstenção em 5%, será uma vitória, porque 5% são aproximadamente 700 mil votos nessa eleição. Então, não, até um pouquinho mais, né? Estamos falando de 5%, estamos falando de 15 milhões, são 7 milhões de votos. Então, isso vai ser muito importante, principalmente para decidir a eleição. Agora, deputado, sem querer antecipar muito, sem colocar o carro na frente dos bois, mas queria saber do senhor como é que estão as negociações em relação à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição vai ser só no ano que vem, a gente sabe que ela é muito relacionada, claro, à presidência da República, né? Dependendo de quem vai ser eleito amanhã, o cenário vai mudando. Mas como é que estão essas negociações e o atual presidente, Arthur Lira, vai ser o candidato do grupo do bolsonarismo, dos conservadores da Câmara, deputado? Poucas conversas ainda, Vitor, porque todos nós estamos aqui preocupados, né, e trabalhando para poder levar o presidente Bolsonaro ao segundo mandato. Mas o Arthur Lira, deputado federal reeleito, inclusive pelo estado de Alagoas, ele já é candidato, já é o pré-candidato à Câmara dos Deputados, né? E se tudo der certo, ele deve ser reconduzido a esse posto pela Câmara dos Deputados, uma vez que o novo ambiente político da Câmara é favorável a ele. São vários deputados que entraram e que viram o esforço dele durante esses últimos 2 anos em ajudar o presidente Bolsonaro, ajudar o governo, ajudar o país. As ações deles foram muito pontuais e ele merece hoje todo o nosso crédito para ser reconduzido, principalmente se o presidente Bolsonaro for eleito amanhã. Fabi. O Vitor perguntou do futuro, eu vou perguntar em relação ao passado. Deputado, se o senhor tivesse que destacar algo que foi feito aí nesses 4 anos que vai completar de governo Bolsonaro como positivo para a sociedade, o que o senhor destacaria? O emprego. A primeira coisa que me vem na cabeça é o emprego. Fabiana, eu faço uma leitura praticamente semanal ou mensal do que foi o desemprego para o Brasil. Nós recebemos, que eu digo, vou falar, o presidente Bolsonaro como presidente da República, recebeu esse país com 14 milhões de desempregados. E esse número, graças a alguns perversos governadores, subiu para 15 milhões na pandemia. É muita gente. O Brasil estava economicamente falido, estava muito ruim as finanças, devendo o cheque especial de 240 bilhões, que era o déficit fiscal que nós tínhamos em 2019, e foi feita uma reengenharia com as finanças, com toda a estrutura econômica desse país, para que nós saíssemos do negativo e fôssemos para o positivo. Só que não basta sair do negativo para o positivo, você poderia simplesmente aumentar imposto, e aí você tiraria o déficit fiscal. Não. O que o presidente Bolsonaro fez foi inédito, ao contrário, ele baixou impostos e gerou empregos. Foram as concessões, os leilões, foi a austeridade fiscal que foi promovida pelo ministro Paulo Guedes, que levou o Brasil a uma condição
econômica tão boa de pagar tudo o que foi preciso durante a pandemia e ainda sobrar dinheiro, porque hoje nós somos superavitários. E o desemprego caiu absurdamente. Os números estão aí, de 14 subiu para 15 na pandemia, mas imediatamente começou a descer numa escalada e hoje está abaixo de 9%, 8,7%. O que aproximadamente dá mais ou menos 8 milhões de brasileiros que ainda estão desempregados. Mas eu quero fazer uma profecia e vocês me cobrem daqui a alguns anos ou daqui a 2, 3 anos. Nós vamos chegar em 5, 4% esse desemprego e vai faltar brasileiro para trabalhar nas fábricas e no ambiente de negócios que o Brasil está criando nesse momento. Deputado, e o que representaria, na opinião do senhor, uma eventual vitória de Lula amanhã? Quais seriam os riscos a que o país estaria sujeito, na avaliação do senhor? Pelas poucas palavras que o candidato da esquerda fez até o presente momento, porque ele não dá nenhuma sugestão de como ele vai seguir, só me resta, então, me basear pelo que foi feito nos anos de 2003 até 2016. Aumento de impostos, não obediência ao teto de gastos, isso é muito ruim para o Brasil, é extremamente pernicioso. Nós temos a insegurança jurídica, e aí afugenta, os investidores vão embora do nosso país, tirando dinheiro importante que gera a nossa economia. E aí nós passamos pelo processo de corrupção. Quem é que me garante que um governo do PT nós não vamos ter novamente todos aqueles escândalos, começando com Carlinhos Cachoeira, depois a máfia dos sanguessugas, a máfia das ambulâncias, o mensalão, a corrupção nas empresas estatais, Correios, Petrobras, Eletronorte e as outras 200 empresas que todas davam prejuízo. Então, o que se avizinha nesse momento é um cenário muito, muito nebuloso, onde a gente não consegue enxergar na frente. Essa é a minha preocupação. E ainda a questão ideológica, das pautas ideológicas. Liberação de drogas, descriminalização de pequenos furtos, desencarceramento de presos, erotização e doutrinação de criança nas escolas. Olha, gente, sinceramente falando, me dá até arrepio de falar nessas coisas que a gente pode enfrentar pela frente. Eu não queria voltar no passado mesmo. Fabi. O senhor falou de austeridade fiscal e apontou que isso foi muito positivo. Eu gostaria até de apontar que, independente de quem vença amanhã, tem algo aí que a gente precisa fazer, deputado, em relação à austeridade jurídica, né, que seja cumprida a lei e não essas invencionices que nós estamos assistindo. Particularmente eu, que sou do mundo jurídico, isso tem afetado demais, né, a decisão, e isso chega no cidadão na ponta muito facilmente. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que será, quais serão as propostas e como o Congresso Nacional se comportará diante de medidas consideradas ilegais vindas do Judiciário. Fabiana, eu também faço parte do mundo jurídico e essa é uma preocupação que não está afeta ao Executivo, e sim somente ao Legislativo. Nós tivemos muitos problemas. Eu me recordo de umas assinaturas dos senadores que todos eles pediam a investigação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Davi Alcolumbre, como a gente fala no jargão político, sentou em cima do processo e desconsiderou praticamente 67 milhões de votos, que era o que representavam aqueles 29 senadores, e não abriu processo nenhum. O freio do Supremo Tribunal Federal, para que aqueles que nos assistem nesse momento saibam, quem é o Senado Federal. Quando o presidente fala em jogar dentro das quatro linhas, é que o Senado precisa fazer a sua parte, e não tem nada a ver com deputados, com a Câmara dos Deputados. É exclusivamente o Senado previsto na Constituição. Infelizmente, o Senado se demitiu dessa atividade, não só no primeiro biênio com o senador Davi Alcolumbre, como no segundo biênio com o senador Rodrigo Pacheco, com aquelas alegações pífias de que nós precisamos preservar a serenidade, a harmonia entre os poderes. Simplesmente eles pegaram todos os processos que iriam contra o Supremo Tribunal Federal e engavetaram. E é claro, Fabiana, existe um porquê disso. Alguns senadores, ou vários senadores hoje,
infelizmente, tem pendências no Senado, no Supremo Tribunal Federal, e para haver um jogo de amigos aí, ninguém faz nada contra o outro, o que é lamentável. Infelizmente, a gente vive esse ambiente. Por isso que eu sempre preguei nas minhas entrevistas, nas minhas locuções, que a população brasileira pudesse eleger senadores bons, ficha limpa e com coragem para fazer o que precisa ser feito, porque precisa ter coragem mesmo. Não precisa ter medo do Supremo, é apenas usar o regulamento debaixo do braço, jogar com o regulamento debaixo do braço. E esse regulamento tem um nome, chama-se Constituição Federal. Nunca consegui entender por que tanto medo desses senadores, mas é claro, a gente já sabe. Essas pendências acabam limitando a coragem do senador. Muito bem, ouvimos aqui o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Obrigado mais uma vez, deputado. Boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fabiana, a todos que nos assistiram e uma boa eleição para todos amanhã. Assim seja.